E aí, tudo bom? Meu nome é José Alberto, sou engenheiro civil, né, e agora também consultor imobiliário. Então vamos lá, né? Esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente, tá? A questão assim não vai ser nem muito técnico, vai ser para você que está pensando em comprar um imóvel, certo? Se você for uma pessoa mais que gosta bastante de conteúdo técnico, pesquisar, ter uma decisão mais racional, como eu também gosto, né? Já deve ter pesquisado, visto em diversas fontes. Aqui, por exemplo, está uma. Então, esse aqui acho que é o Rob Corrêa. Eu não conhecia, confesso que eu não conhecia, é Rob Corrêa. Eu não conhecia, fiz nessas dúvidas e ele diz o seguinte: vamos ver o que ele está falando. Perdeu. Decisão financeira se toma com matemática, não com parcela bonita. Também não faz. Decisão financeira se toma com matemática e não com parcelas bonitas. Então vamos entender o que ele está querendo dizer com isso aqui. Então, se você pensa em comprar um imóvel ou morar de aluguel, enfim, esse vídeo aqui é para você, tá bom? Vamos explorar um pouco mais esse tema e eu espero te ajudar mais. O link desse vídeo aqui que a gente está vendo também está aqui, se chama Antes de comprar um imóvel, assista isso, conta que eles não contam. Então vamos conversar melhor um pouco. Então vamos lá, casa própria, a verdade que ninguém te conta. Será que vale a pena então comprar uma casa esse ano, ou seja, lá em que ano que você estiver vendo esse vídeo? Vamos explorar um pouco mais isso aqui, tá bom? Primeiro de tudo, o que que andam dizendo por aí? Muita gente fala. Já deve ter visto dizendo, por exemplo, que comprar casa é um péssimo investimento, né? É melhor alugar e investir a diferença, né? Financiamento é armadilha, os juros vão te destruir financeiramente. Mas assim, será que toda essa análise está completa? Vamos primeiro abordar cada um desses pontos. Comprar casa é um péssimo investimento. Não é investimento. Não existe investimento ruim ou investimento. Não existe investimento ruim, sabe? O investimento ele é ruim quando você não sabe o que você está fazendo, sabe? Muitos falam, por exemplo, de fundo de investimento imobiliário, sabe? Existem diversos relatos também. Quando você faz isso sem uma orientação técnica, ou até mesmo com orientação, mas sem saber necessariamente o que você está fazendo, eu já vi mesmo assim, também fundos desvalorizar assim muito. A pessoa às vezes coloca lá, sei lá, 100 mil reais, né? Tem a desvalorização, né? E às vezes cair para um valor inferior a esse com o tempo. Então, assim, fundo de investimento imobiliário é ruim? Claro que não, não é ruim, certo? Da mesma forma que comprar casa também não é ruim, muito menos construir a casa, né, vender, tudo muito mais. Enfim, né? Não é investimento ruim, não é, sabe? É ruim quando você não sabe o que você está fazendo. Aí se pode se tornar ruim, propriamente dito, isso propriamente assim também não, né? Então, tem esse ponto. Então, primeiro aí, não necessariamente é ruim, tá? É melhor alugar e investir a diferença. Vamos falar a verdade assim mesmo, de verdade. A gente tá no Brasil, né? Brasil, brasileiros, né? Lógico. Como? Né? Como que, de modo geral, é o brasileiro? Perguntar algumas perguntas básicas aqui. Brasileiro tem um costume de criar reserva de emergência? Brasileiro tem o costume de ficar guardando dinheiro? Né? Aliás, brasileiros, de modo geral, os brasileiros, como que tá a renda de muitos brasileiros hoje, tá? Às vezes a renda, gente, não sobra, né? No final do mês e tudo mais. Então, assim, tá, vamos alugar então a casa. Para essa conta aqui fazer um certo sentido, o que, que tem que fazer? Você teria que alugar um imóvel numa condição muito abaixo, talvez até da própria que você conseguiria arcar, para sobrar uma certa diferença, entendeu? E a partir dessa diferença talvez fazer uma aplicação. Mas assim, vamos supor, uma família conseguiria arcar com um aluguel de até R$ 2.000, certo? Um exemplo. Então, o ideal seria alugar um imóvel que o aluguel custasse R$ 1.000, certo? Quais imóveis hoje em grandes centros ou tudo mais que custam R$ 1.000 no aluguel? Pelo menos assim, aqui em Goiânia, quando eu falo, eu tô falando assim de talvez um quarto, né? Agora me diz, uma família, pode ser até um casal, um filho, né? Um filho ou algum animal doméstico, se for o caso, vai morar em um quarto, né? Não que não seja possível, nem tudo mais.
claro que não, né? Mas assim, em termos de qualidade de vida, a gente sabe, não ficaria com qualidade de vida, entende? Um quarto. Então, assim, uma coisa é fechar a conta, né? A gente sabe que, pelo menos o que eu vejo, né? Talvez a sua realidade, sua visão seja diferente do que eu tô dizendo. Pode até colocar no comentário, você não precisa necessariamente concordar com o que eu tô falando, sabe? Mas essa lógica aqui de é melhor alugar e investir a diferença, eu acho que faz mais sentido quando, por exemplo, porra, eu tenho, cara, de liquidez 1 milhão, 2 milhões líquido, tá na conta, tá rendendo, tá em CDB, né, tá em fundo de investimento imobiliário, isso está me rendendo ali uma rentabilidade passiva legal mensalmente, né, de 5 6 10 mil reais, sabe? De renda ali mensal, se for o caso, certo? Ah, então, beleza, né? Então, assim, pô, faz muito sentido, sabe? Eu tenho uma rentabilidade, assim, passiva, 6 mil reais, consigo um aluguel de até 3 mil, sobra 3 mil, pô, né? Bacana, né? Muito bom. Mas, assim, sejamos francos mesmo, não é, não, infelizmente, poderia ser muito bom se fosse com todos, né? Não é a realidade da maioria das pessoas, sabe? Pelo menos aqui no Brasil. Então, assim, né? Outra, financiamento, então, é uma armadilha, né? E os juros vão te destruir financeiramente. Financiamento não necessariamente é uma armadilha, aquela história. É ruim aquilo que você não sabe o que você está fazendo. Quando você vai financiar o imóvel, de fato, né, a depender do valor que você vai financiar, mesmo alguns juros, né, imobiliários sendo um pouco mais baixos em relação a outros tipos, por exemplo, vou fazer um financiamento para comprar um carro e tudo, o imobiliário ele é mais baixo, né? Não necessariamente, assim como o consórcio, é uma armadilha ou é algo ruim, entende? Você precisa analisar muito bem aquilo que você está fazendo, entendeu? E às vezes é por meio do próprio financiamento que uma pessoa, uma família vai conseguir comprar um imóvel, entendeu? Então, assim, esses casos eles precisam também ser levados em conta, sabe? O que eu quero dizer aqui é que não existe uma resposta certa, um padrão, né, de do que é certo, o que é errado, aquilo que você não sabe o que você está fazendo, né? Então não existe necessariamente um financiamento que seja ruim, tá? Muito menos assim, os juros vão acabar com você, né? Se você não estiver preparado, dependendo de como que você vai ficar, sabe? Mas isso também não é exatamente dessa forma, tá bom? Então vamos lá. Então o erro número 1 que muita gente comete seria confundir então alguns conceitos. Então vamos assim. Primeiro, casa como investimento. Quando a gente compra uma casa pensando em morar na casa, certo? Objetivo, eu não vou ter lucro e rentabilidade. Aquilo não vai me gerar renda porque eu vou morar, né? Então, a abordagem aqui já passa a ser completamente diferente de um, por exemplo, eu vou investir. Não, é outra história. Esse vídeo aqui é para esse caso aqui, ó. É para quem está comprando, quem quer aqui casa para morar. Eu estou falando para quem quer comprar uma casa para morar. Você quer morar numa casa e você quer que essa casa seja sua. Estou fazendo esse vídeo para você, tá? Então não veja essa casa assim como um investimento. Óbvio, tem assim valorização patrimonial e tudo mais. No sentido de pensar como investimento, não estou dizendo que não seja necessariamente um. O que eu estou dizendo é que você não espera ter ROI, retorno sobre investimento. Você não espera ganhar dinheiro de alguma forma. Mas eu vou alugar um quarto aqui da minha casa, eu vou ganhar alguma coisa. Tá, mas assim, você não pode pensar nesse sentido, né? É que eu estou falando para quem vai comprar uma casa, quer morar, enfim, tudo mais. Então, objetivo, né? Qualidade de vida e patrimônio. Então, análise, estou falando de custo de moradia de longo prazo. Então, a lógica de avaliação financeira, inclusive, de comprar uma casa para você morar e comprar uma casa para ter um investimento é totalmente diferente. Esse vídeo aqui é para quem quer comprar uma casa para morar, tá? Então, quando a gente fala de casa própria, não estamos falando com bolsa de valores. Então, o critério de escolha aqui, além, assim, vão além principalmente de olhar só taxa de juros ou retorno sobre investimento, tá? Segundo ponto, vamos lá. Nem só de números e nem só emoção, tá? Não sei se vocês acompanham, mas acho um dos players de mercado, ele é até do marketing, mas acho bem bacana, né? Que é o Ítalo de Carvalho, ele fala, cara, eu sou a favor de comprar casa.
o primo rico, o primo pobre, perdão, fala isso também. E eu concordo, sabe? Eu também sou a favor da compra da casa própria, certo? Porque é o seguinte, olha, nem só de número, nem só emoção. A decisão ela não pode ser puramente emocional. Quando a decisão é puramente emocional, a compra vai ser ou por vaidade ou uma comparação marginal com ancoragem deslizante. O que te acha isso, né? É o seguinte, geralmente a compra por vaidade é comprar aquilo que está muito acima do que você realmente pode comprar. Então, por exemplo, você pega aí sua renda, sei lá, renda familiar, vou chutar um valor aleatório, 10 mil, né? Se o valor dessa parcela, desse financiamento, já tiver, por exemplo, 3 mil reais, vamos supor, eu consigo pagar, que seria 30%. Show, beleza, né? 3 mil consegue pagar? Consigo. Então tá bom. Então 3 mil consegue pagar, né? Mas agora, né? Fui lá, olhei, mas assim, eu não quero uma casa, eu quero uma casa com piscina. Mas essa casa com piscina é quanto? Vai para 4 mil reais, né? 4 mil reais eu tava com 3, 4 mil, mas eu quero a casa com piscina, né? Ganhei na vida, tô com um carro bom, a casa tem que combinar com um carro novo que eu tô querendo comprar e tal, 4 mil, tá bom. Daí você começa a visitar as casas, agora a gente vai para comparação. Você viu uma casa com piscina, só que agora você acha que você precisa de um quarto mais. Então, você pensa assim, tá, quanto que vai ficar se eu pegar uma casa que tem um quarto a mais? Né, um da piscina tá 4 mil. Você queria gastar 3, agora você já pulsou para 4. Com outro quarto tá 4 mil, tá bom. Então seria um quarto. Agora eu vou pagar uma parcela de 4.300. Não, mas só 300 reais no mês vai valer a pena, né? Não, mas agora, peraí, eu já quis com 4 quartos, visitei uma outra casa. Essa outra casa, além de ter esses 4 quartos, já tem toda uma automação inteligente na casa inteira, entendeu? Já tem tudo lá, tá? Quanto que isso vai me custar? Não, a parcela agora vai ser 5 mil. Olha só, você começou com 3, foi para 4, 4.300, 4.300, pulsou para 5 mil. Então, isso que é uma comparação marginal. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso, com a comparação marginal, que você vai sempre o quê? Alavancando, entendeu? Você tem que tomar cuidado com isso. Então, sempre querer algo acima do que você pode ter. Então, olha só, querer piscina quando não precisa, ou sempre buscando um pouco a mais. Não que alguém precise de piscina, né? Mas, se a pessoa quiser uma piscina, ela tem que avaliar isso, né? Enfim. Aqui não tem preço ruim, tá? O preço que eu falo é produto ruim. Você precisa analisar a sua capacidade com a sua expectativa, aquilo que você espera e precisa, tá? E comprometer drasticamente a renda, entendeu? Então, assim, essa é a decisão puramente emocional. Você chuta o balde, né, de quanto que você vai gastar a tua. Não, mas 5 mil, mas eu consigo pagar. Tá, mas como que é a renda? Entendeu? Não, mas pode ser que no mês que vem... Não faça isso, tá? E a decisão puramente financeira. Então, puramente financeira é o que o rapaz lá falou do vídeo. Você olha apenas os números, você ignora qualidade de vida, bem-estar e trata toda a decisão da sua vida como se fosse uma matemática pura, entendeu? E, gente, vamos ser bem franco. A vida, ela não é linear da maneira que a gente pensa. 100% das decisões, elas não podem ser necessariamente tomadas somente com viés financeiro. Sempre. Como se a vida fosse tudo, sei lá, uma planilha. Aqui entra muito, por exemplo, o que o Ícaro fala. Eu vou deixar aqui até, tá na descrição do vídeo, alguns comentários a respeito do que o Ícaro fala. Que ele fala, cara, às vezes assim, uma das melhores decisões que ele fala é a pessoa conseguir comprar um imóvel. O brasileiro ainda tem muito aquele negócio do tipo assim, não consigo poupar. E tem muita gente assim que tem um certo poder aquisitivo até bacana, mas não consegue poupar. Daí, assim, uma das melhores formas, se for o caso, então capitaliza no imóvel. Você vai ter ali um boleto, aquela obrigação, vamos dizer assim, todo mês de estar pagando aquilo. Eu particularmente, assim, respeito de certo e errado, mas vai de cada um, entendeu? Às vezes é o que a pessoa consegue fazer, e se ela consegue fazer desse jeito, ótimo, o importante é ter, entendeu? Né? Aquela obrigação ali, às vezes tem gente que tem certa dificuldade de tirar uma parcela e, cara, é isso, entendeu?
Ah, não, vou poupar aqui e tal. Não, às vezes a pessoa precisa do boleto todo mês para pagar. Talvez aquela seja a única forma que ela consiga de conseguir ter algum patrimônio, sabe? E é isso aí. Então, se for a última forma, imóvel, por exemplo, é uma das melhores formas de fazer isso, sabe? É, tá? Então assim, a vida... E, gente, assim, ela não se resume puramente isso. Não posso tomar uma única decisão só. Pode ser que, cara, sei lá, é mais barato andar a pé, né? Do que andar de carro, certo? Pra que que eu vou... Pra que que eu vou comprar um carro? Entendeu? Um carro é um passivo, vai me dar custo, vai me dar despesa. Enfim, tem tudo isso. Mas, se eu for sempre avaliando, pra quê? Pra que que eu vou no cabeleireiro? Eu posso comprar uma maquininha e eu mesmo cortar meu cabelo. Entendeu? Ah, não, é mais barato. As pessoas às vezes colocam esse sentido de financeiro num caso extremo, sabe? E perde o quê? Perde até dinheiro, perde até tempo, sabe? Então, assim, a vida, ainda mais decisões de compra da casa, ela não tem que ser tomada única e exclusivamente só com base financeira. Que é nesse ponto, inclusive, eu discordo lá com o rapaz, né? Não é só financeiro, tá? Então, vamos lá. Então, o caminho correto, olha só. Visa aqui uma responsabilidade financeira com qualidade de vida, então não comprometa a sua vida drasticamente, mas também não deixe de viver esperando um momento matematicamente perfeito, porque, gente, isso não vai acontecer. O matematicamente perfeito não é assim. Então, olha só. Então, vamos fazer aqui uma comparação que faz sentido entre o alugar e o financiar. Certo? A comparação errada. Você vai pegar a parcela do financiamento com o valor do aluguel. Eu achei que isso aqui fez sentido. Então vamos lá, isso não faz sentido porque assim, a parcela inclui a amortização do principal. Vamos supor. Ah, então eu pago, sei lá, estou pagando R$ 2.000 de aluguel. Certo? Fiz um financiamento. Qual vai ser o valor da parcela do financiamento? Também R$ 2.000. Em termos de desembolso capital todo mês, você entendeu? Vou estar pagando R$ 2.000. Só que no aluguel, R$ 2.000 você pagou, acabou. Pagou, acabou. No financiamento, os R$ 2.000 não. Ali, vamos supor, pode ser que você esteja amortizando, dependendo da parcelar, sei lá, na tabela. Vamos supor que você está amortizando R$ 1.000. Sobrou outros R$ 1.000. Então, esses R$ 2.000 que pagou do aluguel sumiu, os R$ 1.000 ali que você está pagando de juros, vai ser o que vai sumir. Só que os outros R$ 1.000 você está amortizando. Então, mesmo que tá pagando juros, tá. Só que uma parte ali do que você está pagando, você está amortizando, até que vai chegar algum momento, no futuro, claro, né? Que, né? Então tem um certo retorno, assim, sabe? Comparação correta, você vai o juros do financiamento com os juros do aluguel. Então faz sentido, né? São ambos os custos que vão embora. Porque a amortização é o dinheiro que você está guardando o próprio imóvel. É como se fosse aqui uma poupança forçada. Você está entendendo? Você está pagando. Agora no aluguel não, certo? Então olha só, o FGTS, para quem tem essa possibilidade, consegue usar. O FGTS ele pode ser usado de várias formas para comprar uma casa, certo? Você pode usar FGTS para dar entrada no imóvel, você pode usar para amortizar um saldo devedor, você pode usar para fazer parcelamento de parcelas, pagamento de parcelas, perdão. Por exemplo, você pode quitar algumas parcelas, você pode fazer a quitação total se tiver saldo suficiente, entendeu? Então assim, olha só, e se a avaliação do imóvel for maior que o seu valor de compra, você pode usar essa diferença como entrada ou até eliminar até a própria necessidade de entrada. Isso é possível, tá? Vai acontecer em todos os casos? Não, mas é uma saída possível. Caso, por exemplo, vamos supor, vou financiar pela Caixa, daí a Caixa entendeu que o imóvel me custaria a preço de mercado R$ 1.000.000. Só que às vezes a pessoa que está querendo vender está com pressa. Fala, pô, vou esperar pelo valor de mercado, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui que eu quero vender por R$ 800.000, que eu tô com pressa, certo? Então olha só, a Caixa vai lá, avalia, o imóvel custa R$ 1.000.000, o cara tá te vendendo por 800 mil, a Caixa financia esses R$ 800.000. Por quê? Porque ela vai financiar em vista do valor de mercado que ela calculou, entendeu? Então, 800 mil, o valor inteiro do imóvel, pronto, você pegou sem entrada. Então, essa é uma possibilidade, tá? Vamos descer aqui então. Então, olha só, antes de comprar,
Você quer se preparar então financeiramente? Então olha só, antes de comprar, prepare-se financeiramente. Aqui eu deixo até uma observação do Ícaro que eu acho bem legal, que é o seguinte. Antes de comprar um imóvel, né? E assim, não sou consultor financeiro nem nada do tipo, mas eu particularmente achei bem interessante isso aqui. É o seguinte, você protege sua família de patrimônios em caso de imprevisto. Então, seguro de vida ele é muito importante, sabe? Por quê? Geralmente, assim, em maiores eventualidades, imprevistos que podem acontecer, a gente não sabe o que vai acontecer, né, no futuro e tudo mais. Geralmente, quando a gente precisa ter um desembolso alto, é com saúde, né, ou, enfim, um acidente de carro, né, se fosse o caso tudo, ou batida, enfim, ou algum. Então, assim, seguro de vida te protege de muitos desses, né, desses casos, né, cara, a cobertura é muito completa. Existem seguros a partir de R$ 30 no mercado, né? E ter um baratinho ali tudo é até melhor do que não ter. Existem outros bem mais complexos e robustos também. Depois, então, você planeja o seu plano de saúde, né? E aí monta a sua reserva de emergência, né? Tudo isso aqui. Quando você faz isso aqui, por exemplo, né? Por exemplo, a reserva de emergência tem de 6 a 12 meses guardados, né? Despesas guardadas, você consegue ter uma decisão financeira bem melhor, tá? Aqui, como eu disse, né, reserva de emergência, quando a pessoa tem a condição, e é altamente recomendado mesmo, tá? E assim, então, essas proteções ela te ajudam a tomar melhores decisões, sem medo ou desespero. Então, com essa base, você pode comprar sua casa com maior tranquilidade e segurança. Isso é uma regra? Óbvio que não. Cada um veja o que faz mais sentido para você. São alguns conselhos que podem te ajudar a tomar uma decisão melhor, se for o caso, sabe? E outra, a gente também, então, o programa Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida, independente das oscilações da Selic, ela tem uma taxa de juros fixa. Então, isso é muito bom. Selic variou, subiu, desceu, Minha Casa Minha Vida, taxa de juros fixa. E a análise que muda tudo. Olha só um ponto interessante a respeito de valorização de imóvel, tá? Tanto que imóvel é bom. Imóvel é bom, é muito bom. Você tem aqui um CUB. O que é CUB? É o custo unitário básico. Só para vocês terem uma noção, isso aqui é do estado de Goiás. Esse CUB ele calcula mais ou menos o valor de construção, né, de um imóvel. Aí ele classifica lá médio padrão, baixo padrão, você entendeu? Eu deixei o link aqui na descrição desse vídeo, a fonte desses números, se você quiser consultar, tá? Mas eu peguei um padrão lá, né, em janeiro de 2020. Lógico aqui, e o que tem a ver o CUB com tudo isso aqui que a gente está falando? É uma matemática meio básica. Se eu vou aumentar o custo da construção, há uma tendência de aumentar, por exemplo, o valor da venda desse imóvel. Isso é completamente linear? Não necessariamente, tá? Mas isso aqui serve para dar mais ou menos uma estimativa do que vem acontecendo com o mercado. Você está entendendo? E é lógico, esse CUB é custo direto de construção. Obviamente, também no valor de venda de mercado existem diversos outros custos indiretos envolvidos que o CUB não contempla. Mas isso aqui, como eu disse, é para nós termos uma noção básica, tá? Então vamos lá. O CUB, ou seja, custo unitário de construção, como vocês veem, está cada vez mais caro construir, consequentemente há até uma certa tendência de alguns imóveis tenderem, isso aqui é uma tendência, não é uma regra geral, tá? A custarem mais também. Eu estou gastando mais para construir, eu vou vender por um valor maior, né? Olha só, o CUB em janeiro de 2020 ele estava em R$ 1.368 aqui em Goiás, para um tipo de casa lá. Em dezembro de 2020 ele foi para 2.225. Eu tive um aumento de 61%. Nesse mesmo período, o salário mínimo, olha só, até dezembro, subiu o quê? Em 46%. Olha só, o que acontece? Os imóveis valorizaram 15% percentuais a mais que o salário mínimo. Então, assim, quanto mais você espera para comprar, mais caro fica. E o poder de compra diminui a cada ano que passa. Você está entendendo? Então, vamos lá, verdade final. Quando comprar uma casa? Melhor momento para comprar um imóvel foi ontem. Segundo melhor momento é hoje. E o terceiro melhor momento é amanhã.
quando se trata de casa para morar, o melhor momento é quando você tem condição de comprar dentro daquelas condições que não vão te comprometer. Não vão te comprometer, entendeu? Então, assim, essa análise é independente da sua situação. Então, isso aqui vai muito para aquela pessoa que, por exemplo, já tem a condição de comprar, por exemplo, agora e está esperando, sei lá, vou esperar a taxa Selic abaixar, vai ficar menos de 10%. Tá, então sim, né? Existem casos e casos, abordagem. Aqui eu tô falando de casa própria, né? Vai esperar baixar 10%? Eu nem lembro quando que a taxa tava menos de 11%. Hoje ela tá 15%. E se ela vai abaixar, ela vai o quê? 15%? Provavelmente ela deve abaixar no máximo. E acho que, se eu não me engano, é na reunião do Copom, né? A cada 45 dias abaixa de 0,5 percentual, 0,25, 0,5. Então, assim, pode ser que lá em 2000, sei lá, em 28, né? A não ser que tenha alguma... Não sou economista, né? Enfim, é só o que eu noto, às vezes, de notícias que a gente vê. Ela chega a um patamar bem mais baixo, mas o valor do imóvel, a realidade é que valores médios de imóveis sempre vão subir. Sempre vão subir. Na pandemia, só para vocês terem noção, a gente não fala do CUB, do custo de insumos, o aço, ele subiu demais na época da pandemia, né? E eu vou construir casa com o quê? Pelo menos no Brasil, é concreto e aço, né? Se sobre o concreto, sobre o aço, imagina assim o resto, você está entendendo? Então tende a ter esse aumento de produtos, sabe? Isso, querendo ou não, gera um certo aumento geral. Então, gente, é sempre bom, sabe? Assim, em suma do vídeo, vamos lá. Então, olha só. Não deixe de análise de investimento te impeçam de ter sua casa própria, né? Não deixe que apenas a análise de investimento. A conclusão que eu quero tirar aqui é o seguinte. Primeiro, não toma sua decisão única e exclusivamente somente com base em planilha, porque a vida não é linear desse jeito, tá? Imóvel, seu próprio imóvel, isso te dá uma garantia, uma segurança tremenda. É muito bom ter algo que é seu, de verdade. Preço de imóvel está sempre subindo cada vez mais, tá? Então, assim, surgiu uma oportunidade, conseguiu, né, ter uma certa segurança ali, cara, vai pra cima. Não fique esperando um momento ideal, porque vai ser difícil, certo? Então é isso, o objetivo do vídeo foi um pouco diferente e espero que vocês tenham gostado. Aqui, ó, vou deixar na descrição todos esses vídeos aqui, ó, para vocês se debruçarem, verem as fontes e tudo mais, tá bom? Valeu, obrigado, hein?